Olá, meus amigos, estamos aqui em Bonito, Mato Grosso do Sul, precisamente na empresa de turismo Ayumas, Abismo Ayumas. Estamos aqui com o nosso amigo Felipe Scott, que ele vai nos falar sobre a empresa de uma forma geral. E a você, Felipe. Obrigado pelo convite aí. Clientes recorrentes, né? A gente tem muito orgulho de quando as pessoas vêm até o Abismo e voltam. Eu, como vendedor raiz, assim, a gente entende que o cliente ele se torna mesmo quando você compra de novo. Isso. Quer dizer que você fez um bom serviço ou o seu produto é muito bom. E eu fico muito feliz quando isso acontece. É raro no nosso mercado, né? O mercado de turismo tem muita coisa para fazer no Brasil. Então é raro repetir destino, é raro repetir produto. Então eu fico muito feliz de ter vocês de novo. Como a gente quer mencionar que em 2018 estivemos aqui, fizemos um passeio aqui nessa mesma empresa e notamos uma leve diferença na estrutura, no pessoal também. Enfim, eu queria que você falasse sobre isso aqui também. Acho que a questão chave aqui das mudanças que aconteceram de 2018 para frente, que data mais ou menos da minha entrada madura na empresa, madura que eu já trabalhei como guardião com 14, 15, 16 anos puxando corda, tá? Então ajudava a puxar cilindro, ajudava a puxar neoprene lá de baixo. É o cargo de entrada que a gente tinha chamado puxador. Sim. Mais entrada ainda que era o puxador volante, eu vinha só nas férias. Então trabalhava julho e dezembro. Na minha volta em 2018, a empresa ela estava muito bem desenvolvida no quesito de pessoas, muito bem desenvolvida nas técnicas de segurança. A gente tinha dado bons saltos, a gente era uma operação super redonda, mas a gente tinha 3 problemas. A empresa era uma empresa economicamente insustentável, a gente tinha um segundo problema de gestão e profissionalização do negócio em si, entender o Abismo como um negócio, não como um sonho mais. E o terceiro e último problema era um problema de venda comercial. A gente não tinha cliente suficiente para sustentar o negócio. Isso dito, a gente focou de 2018 até agora para os próximos 20 anos. Esse ano, inclusive, a gente faz 25 anos de empresa. Parabéns. Quantos CNPJs, né, no Brasil tem 25 anos? Ainda mais no turismo. Pois é. Eu sei muito bem que é isso. É um mérito das parcerias das pessoas que a gente agradece muito por terem passado por aqui. Em especial, posso citar 3, assim, que são a dupla imbatível de Marcos e Almira, com apoio técnico do Edmundo, que é o nosso grande líder técnico aqui, que apoiou todo o processo de segurança. Agradeço muito a eles por terem chegado até os 25. Bom, e voltando à história aqui, então a gente fez uma estratégia de apoiar em 3 pilares. Gente como elemento central do nosso negócio. A gente acredita fielmente que o Abismo é o que é pelas pessoas. Pessoas compram de pessoas, pessoas são bem atendidas por pessoas, então valorizar a figura do que na época a gente chamava de monitor e transformá-lo para alguma função melhor. Criar uma esteira efetivamente de bons talentos, formação de bons talentos, educação principalmente. Tá? Nessa linha, a gente transformou o nome do monitor para Guardião. Para quem veio em 2018 também, lá atrás, sabe que é também uma figura da caverna, uma figura mitológica. Quando a gente estava estudando que nome pôr, numa reunião de líderes, um falou, por que não Guardião? Claro. Então eles se auto-intitularam Guardiões, né? Então hoje somos todos Guardiões, eu sou Guardião também. Todos que trabalham no Ayumas, em qualquer uma das frentes, é um Guardião. Bom, então valorizamos pessoas, entendemos que tínhamos problemas de sustentabilidade e acessibilidade, e aí a gente decidiu, simplificando aqui, fazer uma revolução industrial no processo, que tinha um gargalo na subida do nosso produto, e era um produto que, para você acessar a parte legal do Abismo, que é a água, né? O Abismo ele é uma caverna semi-alagada de 153 metros,
que mais da metade é água. Sim. Você tem um lago de 80 de profundidade, tamanho do campo de futebol. Então a gente entendeu que aquilo lá, mais do que a vertical, era um parque de diversão de água. Nadar em água, flutuar em água, pinar em água, mergulho de cilindro médio, ensinar, profundidade. Então a gente mudou realmente o conceito. Isso posto, a vertical se tornou um processo de descida, não um produto. E a gente trouxe alguns engenheiros sonhadores e fez o que hoje a gente chama de rapel elétrico. Facilita o acesso de pessoas, PCD, crianças. Minha filha foi a mais nova a descer. Recentemente a gente teve uma senhora de 97 anos, Nossa. Uma francesa. A gente já teve grupos de pessoas com mobilidade reduzida e elogiaram, foram super bem atendidas. Nossa infraestrutura está pronta para isso. As pessoas estão treinadas. É um projeto, então, desculpa interromper, é uma estrutura inclusiva essa. Independente da idade, desde o mais jovem até, digamos assim, o mais maduro. Então, qualquer um pode realmente descer e subir sem problema nenhum. A gente viu isso, inclusive. Sem dúvidas. O nosso sonho é que o abismo seja acessível e democrático. Claro. Isso não necessariamente ele é inclusivo numa questão financeira, porque nossos custos são elevados. Certo. Mas a gente tenta ser inclusivo no impacto social também. Então a gente tem projetos de educação que a gente recebe às escolas, mas sendo objetivo na sua pergunta, sim, a gente é acessível e democrático para todos os tipos, gostos, tamanhos e perfis de pessoas. Todo mundo que quiser vencer um medo, a gente tem um monte de medos para trabalhar juntos. Inclusive, recentemente, eu tive essa situação. Eu fiz um mergulho, desci a primeira vez, eu não passei bem. A segunda vez eu tentei de novo, aí eu consegui ainda descer mais um pouco. Mas o que eu quero enfatizar é o seguinte, o Lucas, no caso, foi o instrutor, e em todos os momentos ele me acompanhou, ele sempre perguntando como é que eu estava. E eu quero enfatizar justamente o profissionalismo das pessoas daqui. Acho que tive ataque de hipotermia lá embaixo. Começo, né? Foi um começo de hipotermia. Exatamente. O fato também, nunca mais tinha mergulhado. Atribuo também o fato de não ter dormido praticamente nada de ontem para hoje. Enfim, um conjunto de fatores que deram esse resultado. Mas assim, mais uma vez, eu reforço o fato da equipe de trabalho estar aqui. São todos bem treinados, muito bons profissionais. E eu posso dizer que fui bem guiado pelo instrutor Lucas, que foi meu instrutor ontem. Ele em nenhum momento me deixou ansioso, me deixou desamparado. Eu queria falar isso muito para as pessoas que realmente procuram esse passeio. Mas mais do que eu queria que você, Felipe, falasse sobre esses instrutores, sobre a capacidade que eles têm, o gabarito, enfim, toda a experiência que eles têm das pessoas nesse trabalho. Bom, a gente busca gente boa, do bem, mas a gente exige também os melhores, né? E aí a barra, como na vida, ela só sobe. É igual aquela prova de Olimpíadas que saltam em barra, sim, né? Ela nunca baixa, ela sobe. A minha sobe, a dos parceiros sobe. Então a gente quer pessoas com essa visão de longo prazo de sempre estar melhorando. Isso é primordial aqui dentro de casa. E aí acho que nesses 5 anos aqui a gente vem conseguindo bons técnicos que agregam também competências emocionais que a gente seleciona, como garra, como disciplina, como transparência. Sim. Isso aí você não aprende na universidade, né? Claro. Mas se quer jogar com a gente, não tem como não ter. Então essas pessoas são sempre incentivadas e a gente tem uma linha de benefício aqui que é a educação continuada, que sempre tem um curso novo que a pessoa quer aprender, seja porque ela quer mudar de carreira ou porque ela quer ser um melhor mergulhador, como o caso do Lucas, a gente entra ajudando. Seja indicando pessoas, seja financiando, tá? Se estiver muito alinhado com o plano da empresa, a gente paga 100%. Por exemplo, o inglês. Todos os que não falam inglês têm um benefício de 100%. O que a gente exige? Nota acima de 8. Muito bem. Senão, desconta na folha. Então, dou, mas também quero a barra, né? Claro.
A mesma coisa nos cursos. Então tem gente se formando em mergulhador de profundidade, tem gente se formando em mergulhador de híbrida, tem gente se formando em manutenção, que a gente precisa muito. A gente entende que a vida é uma jornada de educação continuada, a gente quer que o Anhumas, como grupo, seja uma plataforma de formação de bons talentos. A gente não espera que todo mundo fique a vida inteira aqui se quiser, se não quiser, mas que ele saia melhor. Claro. Eu estava ontem lá conversando até com os prestadores de serviço lá no Anhumas. O rapaz que estava no bote, inclusive, ele é um guia freelancer também. E outros profissionais ficou muito bem sobre as características do Anhuma, naquele posto ali, ele mostrando assim, as esculturas que são naturais ali. E eu soube depois que ele era um prestador de serviço, assim como outras pessoas. Então Um guia. simplesmente eu senti que ele vestiu a camisa mesmo sendo um prestador de serviço. Aqui, assim, independente da posição que você jogue, seja a Almira, que é a Guardiã 01, Sim. Fundadora, até o dia que eu tenho que assumir de fotógrafo, porque o plano ABC não deu, até o dia que a gente juntos faz uma faxinona a cada 2 meses aqui, todo mundo valoriza todas as posições. Ser guardião é isso. Então, independente se o contrato é um PJ, um freelancer, um mergulhador, um diarista que às vezes cobre umas férias de limpeza, um prestador de serviço que vai fazer manutenção nas câmeras, a gente exige que sue a camisa com a gente. Senão ele não entra no ritmo. Claro. Se o senhor estava aqui sentado, você ouviu, a gente está mexendo. Põe quadro, tira quadro, muda negócio daqui, é um organismo vivo. Eu não reparei que há um estrelismo. Cada um faz uma função e um ajuda o outro e eu achei muito espontâneo, muito legal isso aí. É isso. Todos vocês. A gente se inspira muito em modelos de gestão de rede. São mais comuns em tropas especiais de exército americano, que eles chamam de squads, mas também você vai para o mundo dos animais, as formigas agem assim. Claro. As formigas são os primeiros animais sociais do mundo, né? Antes da civilização humana, tem uma cooperação hipercomplexa das formigas, né? Então a gente entende que todo mundo é uma formiguinha aqui. Então, mais uma informação. Então, lá no Anhumas, hoje em dia, há guias, há condutores ou guardiões que falam outro idioma lá, não é isso? A gente tem. São poucos, isso é um chamado até para todos os guias bilíngues, trilíngues, poliglotas, ou você, poliglota, que está perdido em algum escritório de direito pelo mundo, na Faria Lima, de onde eu vim. A gente tem um desafio gigantesco no estado do Mato Grosso do Sul de atrair gente boa para receber os americanos e europeus que a gente vem recebendo. A título de curiosidade, também um convite a novas pessoas a entrar, um guia bilíngue que entende de Pantanal Sul recebe de $200 a $500 por dia de guia. Para vocês aí que estão aí tentando trabalhar, que não tem vez na sua localidade, aqui, ó. Existe vida. E num lugar que se chama bonito, não é por acaso. Então vocês podem unir o útil ao agradável e tendo uma vida muito boa aqui na cidade. É uma cidade tranquila. Eu digo isso como a gente vive em motorhome, a gente está estacionado numa praça. E estamos aí até hoje, há mais de 2 meses nessa brincadeira. Bom, gente, como eu falei, é o nosso maior negócio. Sim. E ter gente boa e do bem é o meu objetivo. Um dos chapéus que eu tenho aqui como guardião é atrair, reter e desenvolver pessoas boas. E do bem. Não é só boas, tá? E a gente entende que para isso acontecer também a gente tem que ter um mix de talentos. Então não adianta ter o que eu encontrei em 2018, que era um grupo de homens fortes, monitores. Porque daí o meu público de clientes eram mulheres que viajam sozinhas e eu tinha problemas, porque elas não se sentiam confortáveis de vestir a cadeirinha com homens. Claro. Quando eu tinha pessoas do público LGBTQIA+, eu tinha problemas, porque eles não se sentiam confortáveis. E assim vai. Então a gente primeiro começou a dar um mix de talentos de gêneros, e agora a gente subiu um pouco a barra técnica,
E a gente tem um mix de idade também, tinha muita gente mais velha, a gente pôs gente mais nova e depois colocou gente mais velha de novo. Então a gente entende que o time perfeito é um time com multifacetas. Certo. Gênero, grau, idade, tempo, competência. Então, todo ano, aqui mais para o verão, da virada da primavera para o verão, a gente abre um chamado a nível nacional para recrutar bons talentos. Se chama de processo seletivo de guardiões. A gente está com ela aberta, inclusive, se vocês soltarem, são todos bem-vindos. Obrigado. A gente foca em 3 nichos. A turma que gosta de viver vida ao ar livre, a gente chama de outdoor offices. Show. Caverna, vai mergulhar, vai guiar, etc. A gente tem a turma que gosta de resolver problemas e servir mais, a gente chama isso do back office, que é quem tem os clientes internos. Então, é quem me ajuda, quem ajuda o financeiro, quem ajuda no pré-venda, etc. E tem a turma que eu chamo de cabeça de chave, que é o front office, que é quem faz a comunicação, a venda e está nesse desenvolvimento de todo esse sistema aí. Eu acho que é legal falar de tudo isso. O que a gente fez também? Além do Abismo, a gente trouxe outras empresas para desenvolver aqui. Então a gente lançou a Next, tá aqui, ó. É NX. NX. É a nossa bebezinha, Sim. Nossa startup, tem 4 anos. Qual a função dela? Promover e desenvolver turismo de natureza no Brasil. Em suma, gerar demanda, venda. Ela é que vende. Ela é promotor, digamos assim. É uma promotor. Uma comunicadora, uma promotor. Ela nasceu para mostrar o Brasil para gringo. Só uma coisa. Vai. Ela é da cidade, daqui de Bonito, essa empresa? Bonitense. Bonitense. Fundada em 2020, no meio da pandemia. Sobre as parcerias, a gente sabe que num passeio vocês desenvolvem, no caso, a parte de descida do rapel, da cadeirinha e tudo mais, até a flutuação, mas a empresa que faz o mergulho é uma terceirizada. É um parceiro. Parceiro seu. É. Como é que ela foi escolhida, no caso? Boa. Aqui dentro de casa a gente tem parceiros de 20, 15 anos, né? O turismo, a cadeia do turismo é uma cadeia super complexa. Para você fazer um destino como Bonito, não é um trabalho de uma pessoa, de um CNPJ, é um trabalhão coletivo. Então, como é que a gente seleciona, respondendo, como é que a gente seleciona nossos parceiros? A gente sempre quer gente boa e do bem. E o que essas pessoas têm em comum? São pessoas muito simples, com um nível de transparência acima da média, pro bem e pro mal, tá bom, a gente fala, tá ruim, também fala. A gente acredita em parceria, então é um pilar da casa. A gente tem segurança como prioridade, e a segunda prioridade é atendimento e experiência. Então, Certo. Não é vender tudo para todo mundo, é vender o que o cliente quer, o que ele precisa ouvir, o restaurante que ele quer comer. Se ele quer conhecer a Marambaia, tem uma vida na Marambaia. Se ele quer conhecer Glamour, tem uma vida na Pilar de Reboá. Eu quero coisa nova, tem uma vida em Bodoquena. Eu quero coisa tradicional, Bonito e Jardim, resolve. Então é primeiro ouvir para depois atender. E aí, respondendo a sua pergunta objetivamente, bons parceiros são aqueles que estão alinhados a esses pilares da casa, que ao longo da jornada se aproximaram por uma questão natural. Claro. Então, até o nome da agência é Natural Experiences. Foi natural a gente absorver fundar um novo negócio. Então, a Bonitos Cuba, que é um parceiro de 20 anos, é o Juca, que é vice-prefeito, está terminando a gestão, entregando o cargo. E antes de ser vice-prefeito, ele é um menino criado em Bonito. Hoje é avô. É o primeiro cara a desenvolver o mergulho em Bonito. Eu aprendi a mergulhar com ele. Ele formou uma geração de mergulhadores aqui. É a segunda agência de Bonito, a Igarapé. E uma pessoa que está ali, está remando há 30 anos pelo destino. Não tem como você não ter um cara desse perto. Claro. Quem perde é a gente, se não tiver, igual vocês, assim. Não receber vocês pela segunda vez, não fazer a parceria. Quando me recebi o currículo, quem perdia era a gente. Então essa prosa aqui a gente está gravando há 20 minutos. Mas ela já está acontecendo há 3 horas, né? Ontem, hoje, manhã. Só para encerrar, Felipe. O Abismo Ayumas hoje também é uma agência de turismo, não é? Somos.
Somos uma... A operadora ou agência de turismo? Os dois. O Abismo, ele é uma concessionária. Aí depois de 2 décadas de luta da Almira, que é a Guardia 01, a gente conseguiu trazer todo o direito minerário para o turismo e ser a primeira concessão privada de caverna no Brasil. Uma luta que terminou no ano passado, em 2023. Então a gente é uma concessionária que entende-se operadora de turismo, que é quem opera mesmo. Operamos mergulho, operamos o Parque Nacional aqui do lado, que é uma joia rara. Operamos Bonito com outros produtos. A Nex faz esse caminho. Então, por exemplo, quanto custa uma noite estrelada? Quanto custa um pôr do sol na Morraria? Quanto custa conhecer um lugar que ninguém nunca viu, te levar lá para comer um bom piquenique? É isso que o Abismo e a Nex se propõem juntos. É um mix entre operadora e agência. Então a Nex, ela é a que vende, e ela tem um 8 no meio ali, que opera junto com o Abismo alguns produtos sob medida para o nosso público-alvo. E aí eu posso explicar quem são, tá? Sim. A gente não é uma operadora que a gente é de volume, a gente é uma operadora de poucos clientes, logo com alta renda, porque os tickets são elevados, tá? Então o Abismo nasceu fazendo 20 pessoas por dia. Hoje a gente tem uma licença de 80 e a gente só recebe 60. A gente escolheu receber 60 porque o nível de serviço, o nível de experiência, da qualidade é muito melhor. Sim. Então a gente prefere ter menos pessoas do que operar na máxima da licença. Manter a qualidade. A mesma coisa na Nex, que é a nossa agência, a Natural. Então com a Nex a gente tem a marca Nex, que é Natural Experiences, para olhar bonito de uma forma diferente, trazer o gringo. E a gente tem a marca Natural, que é Natural, que a gente vende outros destinos do Brasil também para esse mesmo público. Sim. Tá? Então a gente é um mix entre operadora e agência de alta renda. Mas também de quem acredita que experiência é a melhor coisa a se gastar. Então não é só rico que a gente atende não, tá? Tem gente que acredita que essa é uma filosofia de vida e que direciona seu orçamento para coisas inesquecíveis, Claro. memoráveis. Então a nossa missão é essa, criar memórias duradouras. E fazer um sonho se tornar realidade. Sem dúvida. Esse é um sonho antigo meu. Eu sei como é. Mas eu tenho uma preocupação como ser humano com o futuro. Sim. Em especial com as questões climáticas, né? Eu brinco que eu tenho fé na ciência. E eu acredito na teoria do aquecimento global por causa antrópica, causa humana. Acho que a gente tem que resolver esse problema como geração. E aí, para falar da empresa, a gente está transformando as empresas, em uma empresa de impacto positivo que regenera a atmosfera. Então a gente está começando a medir qual a nossa pegada de carbono, porque como economista acho que esse é meu legado para os meus netos. Sim. Tentar explicar sem chorar. Faz parte também. Nossas entrevistas. Acho que o capitalismo tem muita coisa boa, mas tem muita coisa melhor. E de coisa que ele é muito bom, ele é muito ágil, veloz e faz inovação. O que ele tem a melhorar, que ele é, pelo fato de ser muito ágil, veloz, ele faz muita cagada rápido também. Então quando a gente precificou a Terra, aconteceram os grandes saltos da humanidade. Saímos da monarquia e fomos para um capitalismo moderno. Quando a gente precificou a água, a gente parou de ter guerra geopolítica por desvio de rio. Falta a gente precificar o ar. E ninguém está entendendo isso. Então, assim, o ar é de todos. A gente tem países gastando muito carbono, países já fizeram um dever de casa, países como o nosso que está perdido nessa guerra geopolítica. Acho que o grande salto que eu gostaria de dar como empresa é parar de criticar e ser uma empresa que transforma o capitalismo para ele ser de impacto positivo social e ambiental. E aí meu recado final é: a gente está numa jornada agora
com outras empresas para ser uma certificada, a primeira empresa B certificada de bonito. B é uma certificação como a Beta, como a BNT, como ISO. O que é o B, né? Não existe planeta B. Então são empresas que assumem no seu orçamento o impacto positivo que elas têm que fazer para transformar o planeta. Eu só queria dizer uma coisa, me lembrei agora. Estamos aqui há aproximadamente 2 meses. Eu posso dizer que a gente conta nas mãos os dias que foram que a gente estava vendo o céu. Então aqui estava tendo muita queimada. Eu achava que estava normal vendo o céu meio acinzentado. Isso realmente me preocupou e me desanimou muito sobre o lugar. Então, gente, vamos parar de queimar essa região e o mundo em si de uma forma geral, entendeu? Porque isso torna a coisa muito invivível. Essa palavra é ótima. É invisível. Eu sou caipira, né? Para falar assim um recado final, eu sou caipira do interior de São Paulo. Nasci na capital e vivi o boom de 2 cidades. São Paulo ficou invivível. Minha mãe foi para Campinas. Quando eu mudei para Campinas tinha 300 mil habitantes. Eu saí de Campinas com 2 milhões, estava invivível. Aí fui fazer faculdade em Florianópolis. Florianópolis tinha 400 mil habitantes. Hoje tem 2 milhões, está invivível. Então crescer rápido é muito ruim. E acho que o primeiro ponto é isso, pensar o crescimento. Segundo, queimar é uma forma de gerar combustível, mas não necessariamente é a melhor, né? Nem para tudo. A gente sentiu na pele aqui. Tá horrível, assim, eu passei junho, julho, agosto aqui, que você punha a lanterna no céu, você via fuligem. Muito triste. E a gente tem um registro do drone no momento da fumaça e no momento do céu limpo. É uma diferença enorme. Então, gente, vamos se preocupar com isso aí. Porque senão, se não for fazer essa lição básica, até a beleza mais bonita do mundo não vai ter seu brilho. Entendeu? É isso. Conta comigo, eu conto com vocês. Obrigado, Felipe. Obrigado a vocês. Vem com a gente aí, sonho ver o mundo.